Oi, pessoal, a professora Tamara de novo. E hoje nós vamos falar de outro autor importante do pré-modernismo para seguir com os nossos estudos, que é o Afonso Henriques de Lima Barreto, tá? Esse autor, gente, assim como Euclides da Cunha, assim como Monteiro Lobato, que nós vimos, né? Ele também fez uma crítica para a sociedade. Só que nós vimos o Euclides fazer para o sertanejo, lá para o sertão da Bahia. Vimos o Monteiro Lobato fazer uma crítica para o caboclo caipira, no interior de São Paulo. Mas nós não vimos ainda uma crítica que fosse diretamente para as capitais, para as grandes capitais, né? Ou seja, os grandes centros urbanos. E é o que o Lima Barreto vai fazer. Ele vai tratar de uma grande capital, que é o Rio de Janeiro, fazendo uma crítica para a sociedade carioca. Claro que, à medida que ele critica a sociedade carioca, vai criticar a sociedade brasileira também. Bem desse comecinho do século XX, né? Mas ele vai ter como foco a sociedade carioca. Então já apontem aí como foco a sociedade carioca, o Lima Barreto. Que denúncias importantes que ele faz na sua obra? Vai fazer uma denúncia do preconceito da raça, preconceito racial. Vai denunciar algo que para nós hoje em dia não existe outro assunto. A gente abre um jornal hoje, é o que nós vemos: corrupção. E corrupção de quem? Das elites. Tá? Então, isso aí é uma coisa que é até hoje, né? Nós vamos abrir o nosso jornal de hoje e vamos ver ali corrupção. Corrupção. Tá? A falta de amor pelo povo, a falta de caridade, a falta de compaixão pelo povo brasileiro, o pensar só em si, né? Pensar no que eu vou ganhar e os outros não estou nem aí para o que eles estão sentindo, tá? O sofrimento do subúrbio, porque quando ele fala de um grande centro como o Rio de Janeiro, lembram que eu falei para vocês, no centro nós temos a elite, nós temos os burgueses ali no centro. E à margem, ou seja, na parte periférica, nós temos aquelas pessoas que foram oprimidas lá para a periferia. Por exemplo, os negros, né? Foram oprimidos, foram colocados lá na periferia. Então, o sofrimento dos subúrbios, da periferia, né? O que eles passam no dia a dia deles, o sofrimento, o preconceito que eles vivem. E a sua tristeza. Às vezes, pouca perspectiva de vida, tá? Pouca perspectiva de vida. E vamos dizer assim, como que nós podemos entender esses dois lados, né? De um Brasil real e aquele Brasil que é o oficial, tá? Então, isso tudo o Lima Barreto vai trazer para nós. Ele teve uma vasta produção literária, que obviamente merece destaque, e uma das célebres obras do Lima Barreto, um romance que a gente pode destacar,
é o triste fim de Policarpo Quaresma. Eu até peguei aqui um fragmento para vocês, que nós vamos fazer uma atividade sobre o triste fim de Policarpo Quaresma. Tá? O que eu vou querer aqui que vocês façam? Aqui eu vou querer que vocês retirem desse romance exatamente, além dessa questão dos problemas sociais, que isso aqui nós já estamos falando desde Euclides da Cunha, essa linguagem que o autor traz, que o Lima Barreto traz, que é uma linguagem que não tem enfeites, tá? Que é uma linguagem jornalística, o humor, a ironia. Então, é isso que eu quero que vocês vejam do Lima Barreto, tá? Essa ironia que ele traz, o humor, essa linguagem mais jornalística que ele traz dentro da obra, tá? O fragmento que eu vou passar para vocês é esse aqui, ó. O Senhor não é patriota. O Senhor não é patriota. Então, eu vou passar lá para vocês uma orientação e mais o texto para que vocês possam fazer a atividade. Então, é da atividade O Senhor não é patriota. Tá? É mais ou menos isso, tá? Que eu vou pedir para vocês fazerem, né? Esse romance, nós temos uma ação aí do final do século XIX. A figura central desse texto, O Senhor não é patriota, que é retirado do triste fim do Policarpo Quaresma, ele é um major reformado, tá? Ele é um nacionalista fanático, por isso aí essa palavra de patriota aparece, tá? Porque ele tinha um fanatismo sobre a nação, né? O nacionalismo, o patriotismo, né? E ele sonha em poder ajudar o país e fazer com que o Brasil se torne uma grande potência. Esse é o sonho do personagem. Então ele vai acabar se envolvendo em 3 projetos nacionalistas, tá? Então o livro, ele vai se dividir, o conteúdo dele, em 3 partes, que são esses projetos do Policarpo. Num primeiro momento, o Policarpo ele vai mergulhar nos estudos das tradições brasileiras. Tá? Então, a primeira parte desse romance vai falar dessas tradições. Depois, ele vai falar da questão agrícola. E depois aí vai falar na República. Vocês lembram que o Brasil ele está ainda muito preso em questões do campo, até por isso que ele fala nessas questões agrícolas, para depois então falar nos ideais republicanos, porque é numa linha, né, linear, assim, que vão acontecendo as coisas, tá? A figura do Floriano Peixoto, tá? Ele vai, vamos dizer assim, transformar como se fosse um reformador, tá? Seria quase que um salvador do país, o Floriano Peixoto, seria a solução do país, é o Floriano Peixoto. Mas é claro que ele vai se decepcionar com o Floriano Peixoto. E ele vai se desiludir,
Porque ele vai ver que não é tudo isso, como ele pensava. Qual é a desilusão do personagem? Ele vai ver que essa questão do patriotismo, nós vimos essas questões. Nós vimos. Na votação do impeachment da Dilma, nós vimos essa cena. Todos eles lá estavam com a bandeira do Brasil na mão e a bandeira do seu estado. Então, além da bandeira do Brasil, eles tinham a bandeira do estado que eles representavam, os deputados. E dizendo que amavam a família e tudo mais. Mas amavam a família mesmo deles. Não amavam o Brasil nem o estado deles. Né? Estavam lá só para pensar no seu e nos outros nada. Então, existe patriotismo? Não. E essa vai ser a grande decepção do Policarpo, saber que não existe esse patriotismo e que todo mundo quer cuidar dos seus interesses pessoais. Então, nós hoje temos o privilégio de poder dizer que a gente viu uma cena dessa sendo transmitida em tempo real na televisão. Privilégio que eu digo é por constatar isso aí. Não que isso seja uma vantagem, porque não, é uma coisa horrorosa a gente saber que os nossos governantes pensam dessa forma. Mas isso é bom também, porque daí a gente não se ilude como o Policarpo, que se iludiu, que se deixou levar achando que as pessoas eram patriotas e que pensavam no Brasil, que pensavam no bem comum e que na verdade não, só pensam nos seus interesses pessoais. Então, o que o nosso Lima Barreto faz? Ele denuncia essas atrocidades que são cometidas, né? O que esse governo, no caso o governo da época, cometeu de barbaridade contra os prisioneiros, né? Então, contra quem não queria saber do governo, contra aquelas manifestações todas que aconteceram naquele período. O que eles faziam contra os baderneiros, vamos dizer assim, né? Então, tudo isso ele vai retratar. E vai nos mostrar que tudo é uma ilusão. Então, esse livro também é um livro de alerta, de denúncia, mostrando a real face dos nossos governantes. E que muitas vezes a gente acredita e acaba se dando mal, né? Então, nós vamos analisar essa leitura. Eu vou dar para vocês uma questão sobre o Policarpo. Tem um filme muito interessante que se chama Policarpo Quaresma, Herói do Brasil. É bem interessante esse filme. Se vocês puderem depois olharem na íntegra, o filme vale a pena. Tá? Muito interessante. Pena que a gente não tem tempo, né, de fazer um trabalho com o filme, que seria legal. Mas, então, para hoje, nós vamos realmente nos deter a essa leitura do Policarpo. Tá? Então, é importante a gente verificar essas questões aí. Tá, gente? Bons estudos para vocês, vamos seguindo aí, fazendo as atividades, ok?